Aleluia. Boa noite mais uma vez. Graça e paz seja com você, com a sua família, amém? Você que depois vai nos assistir aí pela videoaula, Deus abençoe, que você, em nome de Jesus, possa adquirir muito conhecimento. Gostaria de convidar vocês a ficar sobre os pés, para nós orarmos ao Senhor. Aleluia. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Senhor, por mais uma noite. Graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor, diante das suas santas palavras. A sua promessa para a sua igreja é que todos te conheceriam. Então, o Senhor não tem filho predileto, o Senhor quer se revelar e quer que todos nós te conheçamos. Então, eu oro para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, que o nosso coração se aqueça ao ouvir as suas palavras e que o Senhor traga luz, ó Deus, para tudo aquilo que for ministrado, que assente no nosso coração, que venha como uma semente caindo em boa terra. Sim, Senhor, porque é para isso que estamos aqui, não estamos aleatoriamente, não estamos em vão, estamos aqui com um propósito de nos derramar diante do Senhor, de estar apaixonados pela sua palavra, de adquirir conhecimento e buscar sabedoria. Então fala conosco, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Toma o seu assento aí. Abra sua apostila comigo na página 6. Página 6, a partir do compromisso com Cristo. Aleluia. Se você quiser anotar um texto que eu vou pegar como base aqui para a gente discorrer isso aí, que não está aí, abra comigo sua Bíblia, ou então anote, Isaías 59, verso 1 e 2. Aí, no caso de Isaías, você não precisa escrever o nome Isaías inteiro, escreve só I e S, tá? É a abreviação de Isaías. Isaías 59, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra de Deus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido tampado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Amém? Na página, a gente vai começar, dentro do subtema aí, compromisso com Cristo. Né? E aí a gente vai começar a entender que, como a gente já falou, cristianismo não tem a ver conosco, cristianismo tem a ver com a pessoa de Cristo. Cristo não morreu para não ter uma aliança com alguém, ele morreu para se ter uma aliança com a igreja dele. Ele morre por todos, mas ele vai vir buscar a igreja dele. E ele vai vir buscar exatamente quem tem compromisso com ele. E aqui, Isaías 59 está nos dando uma luz de como Deus é. A Bíblia está dizendo o quê? Que a mão dele não está fechada, para que não possa abençoar, nem os ouvidos tampados, para que não possa ouvir. Mas aí, uma pessoa que não tem compromisso com Deus, é como se ele fizesse Deus ficar nessa condição. Porque a Bíblia fala que tem uma coisa que nos separa disso, que é o pecado. Então, a mão de Deus está sempre aberta. O ouvido de Deus sempre aberta. Porém, o seu pecado, o meu pecado, faz separação. Porque se eu tenho compromisso com o Senhor, logo eu vou me afastar do pecado. Amém? Quando eu tenho compromisso com alguém, eu me afasto daquilo que magoa aquele alguém. Quem é casado sabe muito bem o que eu estou dizendo. Tinha coisas que para você eram hiper megas naturais quando você era solteiro. Eu não estou falando de pecado. Coisas que normais, que eram naturais. Você vivia uma vida solteira e aí ninguém revogava aquilo, achava aquilo chato, ruim. E aí você levava aquilo normal. Aí quando você casa, por exemplo, você não era casado, era solteiro e você morava lá. Aí chegava na casa de sua mãe e deixava a toalha em cima do sofá. Aí sua mãe não se importava de pegar. Aí sua mãe pegava e guardava a toalha. Aí você casa. Aí sua esposa se importa com isso. Aí o que você vai fazer? Por causa da aliança, por causa do compromisso que você tem com essa pessoa, você vai parar de deixar a toalha naquele lugar. Então, logo, compromisso com Cristo é deixar de lado tudo aquilo que Ele não gosta que eu faça.
Amém? Porque se eu tenho uma aliança com alguém, eu vou abrir mão de coisas que esse alguém não quer na minha vida. Quem casou sabe muito bem o que eu estou falando. Você abre mão de coisas e também se sujeita a coisas. Então a gente precisa entender que para ter compromisso com Cristo, para que os ouvidos dele estejam abertos à nossa oração, para que as mãos dele nos abençoem, a gente tem que nos separar do pecado, que é o pecado não ter mais domínio sobre nós. Então o compromisso com Cristo é isso. E aí dentro desse compromisso com Cristo, aqui ele vai falar sobre 4 pontos, que a gente vai discorrer agora sobre esses 4 pontos. Aí no finalzinho aí dessa estrofe aí, está dizendo admitir, crer, considerar e fazer. Admitir, algo a admitir. O que nós, quando estamos a caminho de nos tornar cristãos, precisamos admitir? Que nós precisamos de um Salvador. Isso é óbvio, que nós somos pecadores. A gente precisa admitir que somos pecadores, que somos pessoas que não conseguem chegar até Deus sem a ajuda de alguém, que esse alguém é Jesus. Então, logo, o que eu tenho que admitir? Que eu preciso ser salvo. Eu preciso admitir que eu sou um pecador. Porque se eu não admitir que eu preciso ser salvo, é óbvio que eu não admitir que eu sou um pecador. Tem muitas pessoas que têm vontade de ir para o céu, têm desejo de ir para o céu, mas não reconhecem a sua natureza de pecador. Essa pessoa vai para o céu? Não, não vai, porque para ir para o céu, ou para o céu vir até ele se tornar eterno com Deus aqui na terra, o que precisa acontecer? A nossa vida precisa encontrar com a vida de Jesus. Jesus é claro, ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, amém? A verdade e a vida. Você vê que ele começa dizendo, olha, você precisa entrar nesse caminho. Quando você entra nesse caminho, você vai conhecer uma verdade, essa verdade vai te libertar. Quando essa verdade libertar, você adquire uma promessa de vida eterna. Então, logo, eu preciso admitir que eu sou um pecador. Se a gente não admitir que é um pecador, fica difícil de entrar nos próximos pontos. Então, eu e você, para nos tornarmos cristãos, a gente não se tornou cristão por ser um simpatizante. Por exemplo, hoje essa palavra é muito usada, a palavra simpatizante, que é alguém que ama, entre aspas, a igreja, vai na igreja evangélica, não tem raiva de Deus, não tem raiva de crente. Se tiver uma obra na igreja, ele ajuda, mas ele não entregou a vida para Jesus. Ele é um simpatizante da fé. Ele gosta daquele ambiente, sabe? Ele gosta de igreja, ele gosta de irmão de igreja, ele fala até de Deus, mas ele ainda não reconheceu que ele é um pecador ao ponto de pedir socorro a Cristo, de falar, me salve, eu sei a minha natureza. E aí eu quero ler um texto junto com você, abra sua Bíblia comigo aí, em Romanos capítulo 3, anota aí, Romanos é RM, tá? Tá ali, não sei se está dando para ver, mas está ali as abreviações de cada nome dos livros bíblicos, para te ajudar nisso aí. Romanos capítulo 3, do verso 21 ao verso 26. A nossa condição de pecado, a gente nasce debaixo dessa condição, entendeu? A gente nasce debaixo dessa condição. Não é uma culpa sua, direta, mas a gente nasce por causa da queda de Adão e Eva, a gente nasce debaixo dessa condição. É o que esse texto vai dizer, e ele também vai trazer luz para quê? De que é possível você sair dessa condição, ao se encontrar com Jesus, porque ele te justifica. Então vamos comigo em Romanos capítulo 3, o versículo de número 21 ao 26. Diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aí ele vai e fala da nossa condição, porque todos pecaram e foram destituídos, separados então estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para propiciação, ou seja, o sacrifício que remiu você, para que você entrasse novamente numa condição de ser salvo. Pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça de Deus pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em
Jesus. Então, ele é o justo sem a fé, mas ele se torna o meu justificador quando eu exerço fé nele. Então, eu preciso entender que a minha condição é, não importa o quão eu tente viver de forma correta, eu continuo sendo um pecador. A justiça da salvação só me alcança quando eu entrego a vida para Cristo. Então, pastor, fulano tem uma vida tão bonitinha, tão certinha, tão direitinha, faz nada de errado. Mas se ele não entregou a vida para Jesus, a condição dele não é uma condição de alguém justificado. Ele é alguém só na condição de pecador. Cristo voltando, independente se ele era bonzinho, se ele era fielzinho à mulher dele, se ele era fielzinha ao marido, se ele andava direitinho, se ele pagava as continhas, independente disso, ele está no estado de condenação. Jesus ele deixa bem claro sobre essa questão de salvação em João 3, se você quiser anotar. João 3, J-O, João 3, verso 16 e 17. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí no 17 diz assim, ó, quem crê será futuro salvo, vai viver uma vida de salvo. Porque quem crê em Jesus precisa viver uma vida de salvo. Amém? Eu creio e não preciso fazer mais nada? Não, se você crê, você vai viver uma vida de justificado, uma vida seguindo Cristo. Aí ele vai falar assim, quem não crê já está condenado. O que ele está falando? Se Jesus voltar, se Jesus retornar e você não tiver entregado a vida para ele, você está condenado. O seu estado sem Jesus é um estado de condenação. É o 18? O do texto que eu estava lendo? É o verso 16, 17, 18? É o 18 que fala, então, do 16 ao 18 você vai ver isso. Obrigado, filho. Do 16 ao 18 você vai ver isso aí, então. Do capítulo de João 3, do 16 ao 18. Aí, voltando para cá, só para você entender. Para ser salvo, se você, por exemplo, aquilo que a gente já sabe. A pessoa sofreu um acidente, ouviu falar da fé, vivia uma vida desregrada. E aí, naquele último momento, ele entrega a vida para Jesus, então ele se reconcilia. Ele pode ser salvo? Sim ou não? Sim, claro que pode, isso é misericórdia de Deus. Mas para a gente que conhece, que é assíduo na palavra, que ministra, que está estudando a palavra, a gente tem que ter uma vida de alguém que é salvo. Então, quem crê será salvo. Enquanto cremos, temos que viver uma vida de salvo. Se não cremos, ainda que a condenação não tenha nos alcançado de forma eterna, estamos vivendo um ambiente de condenação. Quem crê, será. Quem não crê, já está. E aí já está condenado, porém, com a oportunidade de se separar do pecado, entregar a vida para Jesus e entrar na justificação. Amém? Está dando para entender até aí? Glória a Deus. E aí a gente precisa entender que a gente só vai, para entrarmos nessa condição de reconhecer, cara, eu sou pecador, você e eu precisamos sempre quebrar uma coisa no nosso coração. E para o homem tem muita dificuldade quanto a isso, que é orgulho. Se você for orgulhoso, você não vai reconhecer sua natureza pecaminosa. A gente precisa entrar em um ambiente, porque o que é orgulho? É o coração duro para admitir que você é algo. Às vezes a gente é algo, mas por vergonha a gente fica orgulhoso de dizer que somos aquele algo. Cristo, ele nos coloca numa condição de clareza. A gente leu aqui Isaías 64, 6. Somos imundos, somos como trapo de imundícia sem ele, somos como uma folha que seca. Mas às vezes, por causa de algo que a gente vive em Deus, uma experiência, um dom, uma habilidade, a gente começa a pensar que não somos pecadores por causa dos dons. E a gente não pode entrar nesse lugar, porque todos nós pecamos e fomos destituídos, separados da glória de Deus. Então não há uma pessoa a partir de 12 anos, vamos pegar aqui no contexto bíblico, a partir de 12 anos de idade, segundo a lei de Israel, a lei mosaica, que a pessoa se tornava um homem ou uma mulher, tinha consciência de pecado a partir de 12 anos. Segundo esse padrão, a partir de 12 anos, todo mundo tem que entregar a vida para Jesus para ser salvo. Amém? Então, logo você precisa reconhecer essa condição. Eu sou um pecador. Primeira coisa é essa, algo admitir que você é um pecador. Segundo, aí dentro disso ainda, para a gente não passar sem ler isso aqui, vai no finalzinho aí, ó.
dessa página, dá 6. Está vendo que tem um versículo aí, Marcos 2,17? Olha o que diz esse versículo. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os... Eu não vim chamar os justos, isso é, os que se consideram justos, mas pecadores. Lembra o que é a justiça nossa sem Deus? Nada. E por isso que aqui tem um parênteses, aqueles que se consideram justos. Então a gente precisa entender que a missão de Jesus é buscar os doentes, é buscar os pecadores, remir essa galera. Então o orgulho vai fazer você chegar diante de Deus pensando que você não é um pecador. E aí a gente lembra aquela parábolazinha, aquela historiazinha do publicano e do fariseu. O fariseu chega dizendo que dá dízimo de tudo, que jejua 2 vezes por semana, que é um homem santo e irrepreensível, enquanto o publicano chega, se prostra e fala assim, minha culpa, minha máxima culpa. E aí Deus vai e pergunta, a pergunta é, quem saiu justificado? Quem ficou com orgulho de sua santidade ou aquele que reconheceu quem era? Aquele que reconheceu quem era. Então, todas as vezes que estiver diante de Deus, dependendo das suas habilidades, do seu conhecimento, reconheça quem você é. Você é alguém, pecador, que precisa ser remido por Ele. Ele é aquele que te purifica do pecado. Então, nunca deixe habilidade, nunca deixe dom, nunca deixe crescimento em área nenhuma fazer você pensar que você pode chegar diante de Deus sem reconhecer quem você é. Amém? Vamos lá. Página 7. Algo para crer. E aqui eu quero que você abra comigo. Vai Romanos novamente. Se você já tiver, vai aí. Romanos capítulo 10, verso 8, 9 e 10. Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. Acharam aí? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para justiça, estilo de vida, e com a boca se faz confissão para salvação. E aí eu quero, se você quiser anotar, pode anotar essa frase aqui também. Não está aí. Anote se você quiser. É possível falar sem crer. Coloque aí. Fala assim, é possível falar sem crer. Mas é impossível crer e não falar. É possível falar sem crer, mas é impossível crer e não falar. Amém? Escreve aí, deixa eu te dar aí uns segundos para você escrever. Aqui nesse texto, ele está falando que a palavra de Deus está perto da nossa boca e no nosso coração. Depois ele vai falar que com a boca se crê, com a boca se fala e com o coração se crê. Então, logo, a crença do meu coração é o discurso dos meus lábios. E por que eu falei que é possível falar sem crer? Porque a gente vê pessoas que falam, mas não creem. Agora é impossível calar uma crença do seu coração. É por isso que existem pessoas que creem no errado, mas eles defendem aquilo como se fosse certo. Porque é possível falar sem crer, é possível falar palavras vãs, se tornar um papagaio, ficar repetindo coisas que não estão assentadas no seu coração como uma crença. Então é possível você falar sem crer, mas nunca será possível você crer e não falar. Nunca será possível você crer verdadeiramente em Cristo e negá-lo. Irmão, você acha que por que as pessoas morriam? Por causa do nome de Jesus, porque aquilo estava tão assentado no coração delas, era a crença verdadeira do coração delas, que elas estavam dispostas a morrer por aquilo. Então, logo, se eu nego com facilidade, eu preciso rever o meu nível de crença. Eu preciso rever isso. Se qualquer coisa me faz negar Jesus, talvez eu só creio falando, eu só creio com palavras, mas eu ainda não crio com o coração. Porque no verso 10, vai de novo aí comigo, para você entender.
Visto que com o coração se crê para a justiça, estilo de vida, e com a boca se faz confissão para a salvação, anunciador de boas novas. Então, você tem que ter cuidado para que só sua boca não fale que você crê. Às vezes, irmão, e aí eu quero abrir um parênteses aqui para a nossa humanidade, às vezes você vem para o altar, porque a palavra mexeu contigo, mas você não vem com a crença de que aquela palavra vai transformar a sua vida. Aí você vem para o altar de forma superficial. Às vezes você já pede a oração, não crendo que Deus vai fazer algo. Ô pastor, o senhor ora por mim? Pede por um desencargo, um discurso. Ah, não, vou pedir para o pastor orar. Mas lá no coração, mas eu acho que Deus não pode fazer. Então a gente precisa entender, é possível falar sem crer, mas se você crer, é impossível você negar, é impossível você não falar. É por isso que a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E o que eu creio não está no meu discurso, o que eu creio está onde? No meu coração. É no meu coração que está o que eu creio, não é no meu discurso. Eu posso ter um discurso lindo com o coração não crendo em nada. Mas eu posso ter um discurso feio com o coração crendo em tudo, porque Deus não está preocupado com as palavras lindas que saem da minha boca. Ele está preocupado com a fé genuína do nosso coração. Amém? Amém? E aí a gente vai nesse algo para crer, está nos levando a Jesus. A gente vai vendo que Jesus, da Trindade, ele é o único Deus homem. Ele é o Deus que se tornou homem. Amém? E aí aqui, hoje eu até lembrei de uma situação que uma vez o pastor Remes fez um curso que o pastor Remes deu, ele perguntou assim, Jesus era o quê? Ele era 100% homem e 100% Deus, ou 50% homem e 50% Deus? Aí teve uma irmã que ela respondeu que Jesus era 50% homem e 50% Deus. E não, quando Jesus estava aqui na terra, da Trindade, ele é o único que é Deus e se tornou homem. Então, mesmo aqui na terra, mesmo debaixo de uma natureza com desejos errados, e a Bíblia fala que ele em tudo foi tentado, porém em nada pecou. Ele estava na terra como homem, mas 100% homem e 100% Deus. E é nesse Jesus que nós cremos. Amém? Que ele não é um grande profeta, como dizem por aí. Ele não é um grande líder, como diz por aí. Ele é o Deus que se fez homem para nos entender melhor e para nos resgatar com um sacrifício suficiente. Porque antigamente era ano a ano, tinha que sacrificar pedindo perdão. Agora não. Não precisa mais matar os animais. O sacrifício de Jesus clama mais alto do que todos os sacrifícios anteriores e ele é suficiente para remir os meus e os seus pecados. Amém? E aí dentro dessa proposta, vai comigo em Marcos 10, 45, que está aí no texto também, mas não está escrito. Marcos, você pode abreviar, está ali, mas eu estou te dando umas ligas aqui. MC, tá? Marcos 10, 45. Achou aí? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós temos que crer. Quem é que veio nos resgatar? Jesus. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a vida dele em resgate de muitos. E aí, para você entender que é o texto que está um pouquinho acima aí na apostila de João 10, que Jesus se coloca como o bom pastor, aquele que morre pelas ovelhas, aquele que conhece as ovelhas, aquele que as ovelhas conhecem a sua voz. No versículo 17, 18, nos últimos versículos, ele fala assim, olha, ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Eu a dou e torno a tomá-la. Então, às vezes, a gente tem um discurso assim, Satanás matou Jesus na cruz. Satanás não matou Jesus. Os religiosos mataram Jesus. Os religiosos não mataram Jesus. Os fariseus matou Jesus. Não. Jesus não foi morto por pessoas. Ele se deu e tornou a tomar. Ninguém teve poder de matar ele. Em João 10, se você ler, você vai ver que ele diz claramente, ninguém tem o poder de me tirar a vida. Então, ele se deu. Como? É vocês que vão ser usados? Amém. Mas é eu que estou me dando. Por exemplo, lembra quando as pessoas vão lá no Getsemane, atrás dele para prender ele? Aí chega, dá o primeiro passo, aí não faz nada. Quando Jesus fala, estou aqui, o que acontece com um monte de gente? As pessoas caem.
Lembra um dos textos que as pessoas queriam prender, que ele falou assim, meu reino não é desse lugar. Se eu não quisesse ser pego por vocês, eu pedi ao meu Pai do céu para enviar uma legião de anjos, você ia ver o que eu ia arrumar aqui com vocês. Então, a gente não pode ficar crendo que Satanás matou Jesus, que foi a religião que matou Jesus, que foi as pessoas que matou Jesus. Não, ninguém matou Jesus, ele se deu por você e ele ressuscitou para poder resgatar você. Amém? Então, ninguém tem poder de tirar a vida dele, porque senão ele não era Deus. Imagina você tendo o poder de tirar a vida de Deus. Não tem lógica. Então, Jesus não foi morto pela religião, pelos fariseus, nem por Satanás. Ele se entregou e deixou dentro do plano perfeito de Deus que homens o conduzissem a esse lugar. É tanto que você vai ver que, às vezes, quando não era a hora dele ser exaltado ou não era a hora dele ser preso, Jesus saía dos ambientes de forma milagrosa. Tem uma situação, eu não me lembro agora o texto, mas que Jesus está lá e a multidão ficou toda alvoroçada, e a Bíblia fala que Jesus saiu na frente de cada um deles, passou no meio deles e ninguém percebeu que Jesus tinha ido embora. Você tem que entender em quem que você crê. Você crê em alguém que é todo-poderoso. Amém? E que ele morreu para resgatar a minha e a sua vida. Então nós cremos em alguém que morreu para nos resgatar. Aleluia? Algo a considerar. Terceiro ponto aí. Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro 3,18. Segunda Pedro, capítulo de número 3, o verso de número 18. Ele é aquele que faz a gente entender nossa condição. Nós somos, algo a admitir, somos pecadores. Amém? Algo para crer, ele veio morrer e nos resgatar. E aí, algo a considerar. Aqui é importantíssimo, porque até eu já criei de forma errada nisso. Até eu, no início da minha fé, eu cria que a gente poderia separar essas coisas. Mas aqui a gente vai entender que não podemos e não dá uma margem para isso. Por exemplo, a gente cria e tem uma linha teológica que crê que é possível Jesus ser o seu Salvador sem ser o seu Senhor. E aí a gente vai ver que ele não morreu com esse propósito. Ele morreu com o propósito de te salvar, mas de enquanto você estiver aqui na terra, ele quer te governar. Porque salvação ela vai se consumar num futuro bem próximo. Agora, governo já está consumado. Cristo nos governa. Amém? Então, a gente precisa entender o quê? Algo a considerar. 2 Pedro 3,18 diz assim, antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Isso aqui não é uma separação. Isso aqui é duas coisas que ele é. Ele é Senhor e ele é Salvador. Mas não quer dizer que ele vai usar, não, eu te salvo, mas não quero ser o seu Senhor. Não tem lógica. Eu te salvo, mas você pode governar a sua própria vida. Não. Então, ele é Salvador? É. Ele é Senhor? É. Mas ele governa junto. Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ele nos salva no início da fé e ele é nosso Senhor durante a nossa trajetória aqui na terra. Está dando para entender? E aí um outro texto que fala sobre isso, vai comigo também, Atos 2,36. Livro de Atos, capítulo 2, o versículo de número 36. Atos 2,36. Atos, você pode escrever em... Está tudo ali atrás, né? Você vai seguindo ali, fica melhor que eu não preciso ficar repetindo. Diz assim, Pedro aqui está dando um discurso para um povo, e no final desse discurso ele fala assim, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez o quê? Senhor e Cristo, que é a mesma palavra para Senhor e Salvador. Então, Deus fez de Jesus o Senhor e o Salvador. Então, não tente separar. Aí vai comigo na última frase do primeiro parágrafo aí, de algo a considerar. Depois de... Tá aí, pois o fato, no finalzinho aí. Conseguiu pegar aí? Página 7, primeiro parágrafo, algo a considerar. Pois o fato é que ele faz ofertas, mas também
Exigência. Ele nos oferece a salvação, o perdão e o poder libertador do Espírito e exige a nossa lealdade e total consciente. Aí olha comigo, vai comigo aí em Lucas 14, que a gente vai ver. Esse Lucas 14, 25. Vamos ler esse texto aí. Lucas 14, verso 25. Acharam aí? Diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Porém, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não há podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde. A parte de baixo ele vai usar um outro exemplo, mas dentro do mesmo contexto. Então aqui ele está nos ensinando o quê? Que não tem como, ele é meu salvador, mas ficar sem uma aliança com ele. Então ele vai falando assim, você vai aborrecer pai, mãe, irmãos e a si mesmo. E o que essa palavra aborrecer não é uma palavra sair brigando, não. É uma palavra para você estar disposto a defender Jesus, a seguir Jesus, mesmo que as pessoas briguem com você. Todos nós já passamos uma situação de, às vezes, em casa, um parente falar com a gente: você está bitolado, você só quer saber de igreja, agora é só Jesus para cá, Jesus para lá, você não bebe mais, você não fuma mais, você não faz mais nada, e coisa e tal. Aquilo por quê? Porque o seu estilo de vida, de Jesus ser o seu Senhor, de você carregar a sua cruz, está te colocando num lugar onde você está aborrecendo as pessoas. As pessoas estão indignadas porque você está com aquele estilo de vida. Ele se tornou o seu Senhor. Ele agora não é aquele só que te salvou, ele te governa. Então, logo, você está disposto a carregar uma cruz. Porque cruz fala de você se levar para o sacrifício. É por isso que ele fala, e aborrecer a própria vida. É você controlar as vontades que você tem. É você olhar e falar assim, não, eu tenho essa vontade, mas eu preciso aborrecer a minha própria vida, não dando lugar a essa vontade, porque senão eu não sou discípulo dele. A Bíblia diz, irmãos, assim, Jesus diz a seguinte coisa: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. E quem me aceitar diante dos homens, eu os aceitarei diante do meu. O que ele está dizendo? Para a salvação, a salvação não é o fim das coisas, é o início delas, como diz o nosso apóstolo Luiz Hermínio. Agora, o governo de Cristo na sua vida não tem a ver com um dia, tem a ver com todos os dias. Entendeu? Então você precisa entender isso. Ele é o seu Salvador e o seu Senhor. Nós não podemos mais viver uma vida onde a gente dá as diretrizes da nossa vida. E para você entender isso de uma forma mais bíblica, abre comigo aí Gálatas capítulo 2, vai comigo aí, carta aos Gálatas, capítulo de número 2. Achou aí? 20. Gálatas 2, 20. Achou? Diz assim, já estou crucificado com Cristo. Ele falou que você tinha que carregar a cruz. Aqui Paulo está dizendo assim, já estou crucificado com Cristo. E vivo. Não mais. Mas quem é que vive em nós? Cristo vive em mim. Aí ele vai falando que você ainda está no corpo carnal. Ele vai falar assim, e a vida que agora vivo na carne, ou seja, eu ainda não saí da carne. É isso que ele está dizendo. Eu vivo uma vida, aqui a gente está na carne ainda, bem? A gente tem um corpo carnal, você não virou anjo. Aí ele vai falar assim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Verso 21, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu à toa. Então, o que ele está dizendo? Ele está ensinando para você, ó, você está num corpo carnal, que tem desejos errados, mas é possível, nesse corpo carnal, que você tem desejos errados, você não governar esse corpo. A partir do momento que Cristo vive em você, acabou. Não é mais você quem governa. Então, o senhorio de Cristo é isso. É você não estar mais no controle da sua própria vida. Amém? Então, olha para o teu irmão e fala assim, você não pode se governar. Amém? Então, vamos lá. Próximo ponto, algo a fazer. Os 3 primeiros pontos foram uma atividade mental. Nós admitimos que somos pecadores, que precisamos de um Salvador, que Ele é o nosso Senhor. Aí vai comigo aí para você entender, Atos capítulo 2, o versículo de número 37. Aí está as primeiras conversões, a igreja nasce ali no início de Atos 2, e aí Pedro começa a pregar e as pessoas começam a se converter. Atos 2, 37. Aleluia? Diz assim, mas ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões irmãos? Então, o que essa multidão está perguntando para Pedro? Eles já consideraram, eu entendi que eu sou pecador. Eu entendi que eu preciso de um Salvador. Eu entendi que eu preciso crer nele. Eu entendi que ele pode ser o meu Senhor. Mas e agora? O que faremos? E aí, quando você entende isso tudo, porque depois de entender isso tudo, você tem que ir até Jesus, clamar por misericórdia, estar diante dele, pedindo a misericórdia dele. No devocional de hoje nós falamos sobre isso. O que é misericórdia? É você ajudar o aflito. Então, enquanto você tiver orgulho no seu coração e não ir a Jesus clamar por misericórdia, ele, mesmo querendo, não vai poder fazer nada por você. Mesmo querendo, porque você tem que ir até ele. E agora, que faremos? As pessoas ouviram o discurso de Pedro. Pedro pregava nesse exato momento sobre a crucificação, sobre a ressurreição. Ele pregava sobre arrependimento. Era o beabá do início do evangelho. Você vê o livro de Atos, era baseado em derramar do Espírito, arrependimento. Era isso aí que eles pregavam. E aí as pessoas ouviam e falavam assim, e agora? E agora, o que é que eu faço? E aí Pedro começou a ensinar a eles que as pessoas precisavam ir até Jesus, a clamar misericórdia para ter um estilo de vida que Cristo tinha. Então, não é só descobrir que é pecador. Não é só ter algo para crer. Não é só permitir que ele seja o seu Salvador e Senhor. Você precisa fazer algo. Ir até Jesus, viver como Jesus viveu, ter um relacionamento diário com Jesus. O tema da matéria é tornando-se um cristão. E como a gente falou na primeira aula, se eu posso me tornar, logo eu posso deixar de ser também. O homem era conforme a imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus, parecido no corpo e no caráter. Aí ele cai. Salmo 115, a Bíblia fala que o homem começa a se tornar a imagem e semelhança de imagens. Por quê? Porque ele se curva àquelas imagens. Então, a gente precisa ter um cuidado, por quê? Porque se eu estou indo até Jesus, eu vou voltar a adquirir a imagem e a semelhança dele. Eu vou tornar parecido com o corpo e com o caráter. Porque a Bíblia fala que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Pastor, mas eu não estou vendo Cristo fisicamente. Porque não é para você vê-lo fisicamente. É para você vê-lo dentro das Escrituras. É por isso que é importante você ter conhecimento. Amém? E aí o próximo ponto vai falar disso. Cristo, nosso modelo digno a ser imitado. Está aí um texto, e não precisa você abrir, o texto já está aí. Portanto, nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, isso é você quem faz, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Uma coisa é embaraço, é quando você está ali, se entrelaçando com isso. Outra coisa é o pecado consumado. É aquilo que Tiago fala, o pecado começa onde? Aqui, Começa que você vai aqui pensando, desejando, querendo. Aí a Bíblia fala que depois ele desce para onde? Para aqui, Porque quando creu aqui, se torna a realidade da vida. Aí você começa aqui, desceu para o coração, está assentado lá no seu coração. Aí na oportunidade que você tem, o que você faz? Você consome.
consome. Aí o pecado consumido leva à morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, para morrer, quem trabalha é você. Se você quiser ter vida, vai no dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, todas as vezes que você se esforça, você está se esforçando para morrer, porque o pecado tem a ver com você, com egoísmo. Né? Numa das partes que a gente já passou aqui, fala o quê? Que o que é pecado? É pensar em si mesmo. A gente vê que quando Jesus estabelece os 2 maiores mandamentos, que são que, vamos todo mundo falar junto para você acordar, tem muita gente bocejando, vamos lá? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Amém? Então, os 2 maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós somos a terceira pessoa da situação. Então, enquanto você não entender que você é a terceira pessoa, você está debaixo de uma escravidão de pecado, porque você está se priorizando. Você está colocando você como prioridade. E a prioridade é o quê? Deus, depois as pessoas. Amém? Amém, gente? Então, aí ele vai e continua. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor, que é a mesma palavra para pioneiro, aquele que de forma perfeita começa algo. A gente tem a gente fala, não é errado falar, o próprio Jesus fala isso, que Abraão é o pai da fé. Né? A gente fala que é o pai da fé, mas não fala que ele é o criador da fé. Porque Jesus é o autor da fé. Ele é o pioneiro na fé. Amém? Então, tudo começa nele e tudo termina nele. Não tem nada que algum homem de Deus tenha feito, tenha se tornado, tenha sido o estilo da vida dele, que ele tenha criado. Tudo começa em Jesus e tudo termina em Jesus. Então, ele é o autor e consumador, que é a mesma palavra para aquele que tem a fé perfeita, aquele que ele é o início e o fim perfeito. Ele é o alfa e o ômega. Aleluia. Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui que eu grifei. Obrigado, filho. Vai aí no último parágrafo, no último parágrafo e o último parágrafo do último parágrafo. A nossa demonstração lá embaixo, antes de a natureza de doutrina, amém? Da doutrina. Diz assim: a nossa demonstração de amor pelo Senhor não pode ficar presa mas é demonstrada na sujeição ao seu Filho, na conformidade com a sua imagem. Então, olha que coisa interessante. A nossa demonstração de amor não é a canção que a gente diz. Eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Isso não é a nossa demonstração de amor. Amém? Isso se dá fora daqui, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Mateus 4,19, põe aí, anota aí, depois você lê em casa. E eu vou abrir aqui para a gente ler. Mateus capítulo 4, verso de número 19. É o chamado de Jesus, é Jesus chamando os apóstolos. Ele está chamando. Aí olha o modelo de Cristo como que é. Ó, no versículo 19 ele diz assim para os discípulos, ó, Mateus 4, 19, e disse-lhes: vinde depois de mim, após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui ele está dizendo assim, ó, eu estou na frente, vocês estão atrás. Vocês olham para quem está na frente e faz igual. E aí vocês vão começar a se tornar parecidos comigo. Você não consegue se tornar parecido com alguém sem olhar para esse alguém. E eu não estou falando o parecer físico. Eu estou falando o parecer no caráter, no jeito e coisa e tal. Vou citar um exemplo simples. Né? Quando eu gosto muito de escutar o Luiz Hermínio, e eu não gosto, tanto louvor quanto pregação, de escutar só em áudio. Se eu estiver em casa, eu gosto de escutar em vídeo. Eu ponho na televisão, no YouTube, e eu fico escutando e vendo. E aí, tinha uma época da minha vida, o pessoal que caminha comigo desde o início vai lembrar, que eu estava pregando, mas igualzinho o Hermínio, os trejeitos, a mesma coisa. Balançava o ombrinho e não sei o quê. Por quê? Porque de tanto assistir, de tanto ficar olhando para aquele livro, eu estava me tornando parecido com algumas coisas. Então, Jesus, em Hebreus 12, a Bíblia está falando, ó, olhando para Jesus, o autor da sua fé, aquele que iniciou a fé perfeita e aquele que terminou a fé perfeita.
Autor, pioneiro e consumador, aquele que termina. Olhando para Jesus. Aí aqui ele está falando assim, ó, no verso 19. Vinde após mim. Você não foi chamado para andar do lado dele, porque você ia ter uma visão turva dele. Se alguém está andando do meu lado, ele não consegue me ver por completo. E ele vai se considerar como igual, porque ele está andando do meu lado. Jesus é claro nisso. Vinde após mim. Não queira ir na frente pensando que é você quem dita o ritmo das coisas. Não é. É Deus. A primeira igreja chamada Eva não deu certo porque Eva alimentou o primeiro Adão. A segunda igreja só dá certo que é a noiva de Cristo, porque Cristo nunca vai receber alimento da noiva. É a noiva, Cristo nunca vai ser alimentado pela noiva. É a noiva que é alimentada por Cristo. Então Cristo vai na frente dizendo, é assim que eu faço, é assim que eu falo, é assim que eu ando, é assim que eu prego, é assim que eu ensino. Então ele está na frente, nós olhamos o modelo dele e seguimos. Eva estava lá, pegou o alimento e ela dá a Adão. Era para Adão cuidar de Eva e não Eva cuidar de Adão. Então, quando a igreja tenta alimentar Jesus, ela mata o Jesus do coração dela. Não mata o eterno, mas mata Jesus do coração dela. Porque tem muita igreja que não prega o que Cristo quer que pregue. Ele prega o que quer pregar, interpretado por eles mesmos. Então, a gente precisa entender, quem aqui é noiva de Jesus? Não é você que coloca alimento na boca do noivo, é o noivo que coloca alimento na sua boca. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, os nossos olhos têm que estar nele. Tem até um livro que diz o que Jesus faria no seu lugar, né? Ou seja, dentro de tudo que você passa, você pensa assim, o que Jesus faria, o que ele falaria, porque se eu olho para ele, se eu conheço ele, eu começo a saber como me comportar diante de qualquer situação. Amém? Vamos terminar a primeira aula? Fica sobre os seus pés aí. Coloque a mão no seu coração, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te damos graças por essa primeira aula. Obrigado pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui. Nós vamos ter um momento agora de comunhão ali, um momento de tomar alguma coisa. E mesmo nesse momento, nosso coração está disponível ao Senhor. A nossa mente está cativa à sua palavra e ao seu espírito. Continua falando conosco, continua construindo seus fundamentos, seus alicerces dentro de cada um de nós. Continua, Pai amado, nos levando a um lugar de entender quem o Senhor é e se movimentar da mesma forma como o Senhor se movimentaria. Eu abençoo e te agradeço por essa primeira aula, Pai, em nome de Jesus. Amém.